mostrar aqui para você 4 imagens de flores. Vamos ver se você conhece de planta. Pergunta para o seu irmão aí, você conhece de planta? Vamos ver, hein? Se ele disser sim, vamos ver se está verdade aí, se é verdade. Vou pedir aí para os meninos lançarem. Estou esperando. Vamos lá. Olha aí, a primeira flor. Ninguém vai dizer a você quem é ainda, mas dê uma olhadinha, ver se você conhece essa flor. Agora lança a segunda aí. Opa, olha aí, ó. Que planta será essa, gente? Lança a terceira aí, amigo. Ó. Eita, essa é linda, não é? Será que você sabe o nome? E a última? Hoje eu escolhi só coisa boa. E aí, quem é que sabe o nome de alguma delas aí? Ah, papoula. Gente, realmente tem gente precisando fazer curso de botânica. Não, gente, tem papoula ali não, só tem nome difícil. Agora, é interessante, né? A dificuldade que a gente tem até dos nomes, né? Que são tantas plantas e tantas elas bonitas. Eu não sei se os meninos anotaram o nome. Anotaram o nome? Olha, são tudo eficientes. Bota aí o nome para o pessoal saber, pelo menos para saber. Não é? Vamos lá. Olha aí, a primeira que a gente viu foi a verbena. A segunda que a gente viu foi a lavanda. Depois a begônia. Só fácil, gente, só fácil. E a última, petúnia. Tudo fácil, né não? Tudo fácil. Agora, a gente não sabia, muitos de nós, talvez 1 ou 2, sabiam o nome das plantas. Mas você sabe alguma particularidade dessas plantas? Sim ou não? Difícil. Como é? Tá vendo? Pois é. Sabia que cada planta nessa terra tem a sua particularidade. Mas essas 4 que eu mostrei aqui para vocês, ela tem algo em comum que nos chama a atenção quando a gente começa a conhecer. Elas conseguem florescer em qualquer estação do ano. Não é interessante isso? Porque a gente sabe que nem todas as flores elas conseguem florescer em toda a estação do ano, mas essas 4 elas conseguem florescer em qualquer estação do ano, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Que capacidade Deus entregou a essas 4 plantas tão delicadas, não é verdade? Você imagina que qualquer situação, em qualquer ambiente, em qualquer estação, elas podem florescer. É lindo isso, não é? E é interessante como Deus usa muitas vezes a situação natural para nos ensinar mais sobre a nossa vida. Sim ou não? Não é verdade? É incrível como flores tão delicadas podem nos trazer mensagens tão poderosas. Florescer em toda estação do ano. Já parou para pensar? Que capacidade, que poder de adaptação. Eu quero começar esse nosso momento aqui dizendo que você, meu irmão, e que você, minha irmã, foi gerado por Deus com a capacidade, assim como essas flores, de florescer nos mais diversos lugares, nas mais diversas situações, nas mais diversas estações. Você foi projetado para trazer a beleza e o poder de Deus aos olhos do mundo, para que todos saibam que existe um Deus criador e não importa o que está acontecendo ao seu redor, você vai florescer. Você pode dizer para o seu irmão aí, você vai florescer. Não importa o que está acontecendo, Deus colocou essa capacidade dentro de você. Diga para ele, Deus te capacitou a florescer. O nosso grande desafio não é só ter conhecimento disso, mas é viver isso a cada estação que a gente está passando. É um pouco difícil, porque a gente quase sempre se encontra em um momento da nossa vida que a gente desejaria não estar vivendo, não é verdade? Ah, poxa, eu desejaria muito ter um emprego melhor. Ah, como eu desejaria ter um carro melhor.
Ah, como eu desejaria ter uma família que funcionasse de um jeito mais fácil. Ah, como eu desejaria ter uma esposa, um esposo que fosse, sabe, mais atencioso, mais carinhoso, ou quem sabe mais companheira. Pois é, e a lista da nossa vida segue com tantas coisas que a gente desejaria estar vivendo, que não é o que a gente está vivendo agora. A coisa mais engraçada desse inconformismo que a gente tem é que a gente sabe e a gente acredita que Deus tem o controle de tudo que está acontecendo nas mãos dele, não é? A gente sabe e a gente acredita que Deus é especialista e é detalhista, mas quando se trata da nossa vida, da nossa situação em particular, a gente pensa assim: poxa, ele poderia cuidar melhor dos detalhes. É verdade. A gente sempre pensa assim: ah, não, Deus, ele podia caprichar um pouquinho, né? Ele podia prestar atenção naquilo que está acontecendo comigo. Ele poderia melhorar essa circunstância para que eu pudesse produzir melhor, para quem sabe eu poder florescer também. Assim como fulano está florescendo, assim como aquele meu irmão ali, ó, naquele lugar ali, aquele lugar deve ter uma grama muito boa. É ou não é? A gente sempre está pensando. A gente nunca escolhe pensar, quase nunca escolhe pensar que foi exatamente para essa estação, que foi exatamente para essa circunstância, que foi exatamente para esse lugar que nós fomos colocados onde estamos. E que nós somos estrategicamente plantados no lugar onde nós estamos. Para quê? Para que a gente possa florescer. Já parou para pensar nisso? Lá em Esther, no livro de Esther, diz exatamente, quem sabe, para um tempo como esse, você não nasceu. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado. Diga, você está no momento certo, no local certo e na estação certa. Sabe por quê, meu irmão? Porque florescer nas mãos de Deus não depende de fatores externos. Florescer nas mãos de Deus não depende da estação que eu e você está passando. Florescer nas mãos de Deus não depende nem mesmo da situação que o seu coração se encontra. Porque o florescer cabe ao Senhor fazer a gente acontecer. Foi Ele que colocou essa programação e essa capacidade e esse propósito em nossas vidas. Eu sei, não é fácil. Eu sei, não é fácil. Florescer não é fácil. É muito mais fácil murchar, sim ou não? Ah, é muito mais fácil se aborrecer. É muito mais fácil você se entristecer. É muito mais fácil você desanimar. É muito mais fácil desistir. Desistir é muito fácil. Você não tem que fazer nada. Você só tem que reclamar. Você só tem que entristecer. Mas Deus é especialista em nossa matéria. Deus é especialista em saber como você funciona. Deus é especialista para saber qual é a tua essência. Ele sabe que o que a nossa natureza precisa para sair da estagnação e florescer. Diga aí para o seu irmão que está do lado, você vai me ajudar muito. Diga assim, olha, Deus te conhece e sabe o que você precisa. Eu me lembro de uma orquídea que nós tivemos lá em casa. Há muitos anos atrás, eu inventei de ver essas orquídeas assim, me encantei, eu disse, eu vou ter uma orquídea também. Aí comprei uma orquídea perto da escola de João, fiquei super feliz, era ela linda. Chegou lá com todas as flores, muito bonita, não deu nem 2 meses, as flores, caiu. Ficou só os talinhos assim, gente, ó. E a gente teve ela por vários anos, vários dias, somente os talinhos. E olha, a gente seguiu todas as orientações de quem vendeu. Fazer tudo direitinho, quanto à água, quanto ao substrato, quanto à sombra, quanto ao vento, quanto a tudo. E ela só ficava aqueles talinhos, lembra? Só ficava aqueles talinhos, sabe? Aí teve um dia que eu me aborreci. Eu disse, espera aí que tu vai florescer, tu vai fazer alguma coisa, vou te botar no sol. Já que tu está com muita regalia, vou colocar você no sol. E coloquei ela no sol, deixava o dia todinho no sol. Só tirava no final da tarde. E aí, de repente, começa a aparecer um monte de flor.
E não parava mais, era flor atrás, e muita. Foi de um jeito que eu disse, meu Deus, tudo que precisava era sol. Falei com uma colega na época, e ela era jardineira, e ela estava dizendo, sabe o que é que aconteceu? Você estressou tanta planta que ela não teve outra opção, ela floresceu. Porque essa planta não era para estar no sol o tempo todo. Mas parece que a situação fez com que ela florescesse cada vez mais. E eu disse, poxa, fiquei tão feliz, demorou anos ela lá em casa. Sabe, meus irmãos, assim é conosco. A gente fica achando que as situações que a gente está passando, que a gente está sendo exposto, que a gente está sendo submetido, não é a adequada, mas, na verdade, no olhar de Deus, é a melhor estação, é a melhor circunstância, é o melhor momento para você florescer aquilo que Ele te colocou para fazer. Eu quero convidar você a ir nesse momento agora numa história da Bíblia que fala sobre florescer. Está lá em 2 Reis. Se você puder abrir, 2 Reis. Capítulo 5. A partir do versículo 1. Essa história vai nos mostrar um pouquinho mais sobre florescer. E vai nos fazer entender melhor o recado que Deus quer dar para a gente nessa noite. Amém? E começa dizendo assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã. Amém? Comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom, como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã então partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã e quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem. E disse assim: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã, com os seus cavalos e carruagens, parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã, então indignado, disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores que o rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. E sua pele ficou saudável, como de uma criança, e ele foi curado. Amém? Quase todas as vezes que a gente olha para essa história, os nossos olhos focam ou em Naamã, ou na cura, ou em Eliseu, ou mesmo no ajudante do profeta. Mas hoje eu quero te convidar a enxergar um personagem quase invisível. Um personagem, no entanto, que apesar de ser quase invisível, fez toda a diferença nessa história.
E esse personagem é a serva de Naamã. Eu quero, junto com você, pensar um pouco sobre esse personagem. E, através da história dela, a gente aprender como florescer em toda e em qualquer situação. O tema da nossa mensagem de hoje é: floresça aonde você foi plantado. Em uma das constantes invasões, como a gente leu aqui nesse texto, os sírios levaram cativos muitos judeus. Dentre eles, uma pequena garota, talvez de 12, 13 ou 14 anos, nessa faixa etária. Muito provavelmente, seus pais e irmãos também foram levados e vendidos como escravos, ou quem sabe até exterminados. A gente não consegue nem imaginar uma situação dessa. A gente tem pré-adolescentes aqui entre 12 e 14 anos, e a gente não consegue imaginar eles sendo pegos como escravos e levados para uma nação tão distante do seu povo e da sua família. Pois é, além do fato dessa criança, dessa pré-adolescente, ela ser uma cativa em uma terra estranha e distante, nada mais a gente sabe dela. A Bíblia não fala mais nada. A gente não sabe nem mesmo o nome dessa menina. A que tribo ela pertencia ou a cidade de origem dela. O fato que sabemos é que a sua vida tinha sido totalmente arruinada. Se cada um de nós aqui já enfrentamos uma tragédia pessoal, certamente a dessa menina não era menor. Sabe-se lá o que ela passou nas mãos desses comerciantes. A vida dela estava arruinada. Ela era uma estrangeira, ela era uma escrava, ela era uma mulher numa sociedade totalmente machista. Ela se encontrava na prateleira inferior da estrutura social da Síria. Daqueles que estavam tendo ela como serva, como escrava. Ela tinha tudo, essa menina tinha tudo para se tornar amarga, talvez cínica, dominada por ressentimentos, ser uma mau caráter, uma garota vingativa que só pensava em fazer o mal. Não havia ambiente pior para essa menina do que o que ela viveu, do que ela passou, do que ela estava vivendo naquele momento. Sabe, meus irmãos, muitos de nós nos identificamos com a situação emocional dessa garota, por todas as coisas que a gente já enfrentou na vida. Situações extremamente difíceis, sem ao menos o mundo saber que existimos. Quantas vezes eu e você, a gente não passou situações tão difíceis? E a gente olhou e não tinha ninguém por nós. A gente não era conhecido nem pelo nome. Sim, eles não sabiam nem quem era nosso nome. E a realidade ainda consegue ser mais dura, sabe por quê? Porque talvez o meu nome e o seu nunca vai se tornar conhecido ou famoso ou mesmo aplaudido por ninguém. Já parou para pensar nisso? Talvez a gente nunca vai ver o nosso nome constar nos anais da história desse mundo. Talvez você mantenha a sua vida aí no meio da sua tragédia, precisando de ajuda e querendo ser conhecido ou ajudado por alguém. Mas talvez você nunca vá ser conhecido. Talvez você nunca vá ser conhecido, apesar das redes sociais, não é? Apesar das possibilidades de comprar até seguidores. Mas isso não significa que você é conhecido. Sabe? Mas uma coisa, nessa noite eu posso te assegurar. Assim como aquela mulher, assim como aquela menina, talvez ela não fosse conhecida nem pelo nome, não foi registrado o nome dela. Mas saiba de uma coisa, o seu nome, a sua identidade, o seu caráter, aquilo que você está se esforçando para construir, todas as suas lágrimas, o seu suor está guardado no coração de Deus. Tudo a seu respeito está guardado no coração de Deus. Amém ou não amém? Isso te deixa feliz ou não? Será que somente se teu nome for conhecido no mundo é que você vai estar feliz? Não, veja, tudo ao teu respeito é conhecido por Deus, assim como foi a vida daquela menina. Tudo a respeito dela era conhecido por Deus. O nome dela que não foi registrado. Quem ela era. O caráter dela.
aquilo que ela fazia para se esforçar diante de Deus, tudo foi conhecido e guardado no coração de Deus. E deixa eu dizer uma notícia melhor ainda: nunca vai ser esquecido. Diga ao seu irmão que está do lado, você nunca vai ser esquecido por Deus. Seu nome e quem você é estará registrado para sempre em um livro muito precioso, mais precioso do que qualquer livro na história do mundo. É o livro da vida. Eu acho que você não está entendendo. Seu nome está registrado no livro mais precioso, que é no livro da vida. O irmão, toque do seu irmão que está aí do lado. Diga assim, acorde para as verdades que Deus está falando aqui de noite. Bote sua mente para funcionar aqui, meus irmãos. Se tem algum espírito de distração aqui, eu repreendo ele em nome de Jesus, amém? Preste atenção, existem verdades que estão sendo ditas aqui sobre você, ao seu respeito, e você precisa tomar posse, se alegrar, amém? Glória a Deus, seu nome está escrito no livro mais precioso. É o livro da vida. Diz aí pro teu irmão, teu nome está no livro da vida. E ninguém pode apagar, meu irmão. Ninguém pode apagar. A sua vida, ela pode parecer insignificante para muitos, sabe? Você pode não ser conhecido por muitos, mas para Deus você é um instrumento necessário para impactar o mundo que Ele mesmo criou. Você é um instrumento necessário para impactar esse mundo. Você pode ser pequeno nesse mundo, mas a sua vida é grandemente reconhecida no reino espiritual, meu irmão. E deixa eu te dizer, que bom que seja assim. Sabe, porque as pessoas especiais de Deus, lembra? Você começou dizendo assim para o seu irmão, você é especial para Deus. Sabe, as pessoas especiais de Deus só podem funcionar nessa ordem que eu vou dizer aqui para você, ó. Primeiro, elas são reconhecidas no reino espiritual. E só então elas podem impactar o mundo natural. Só pode ser assim. Sabe, mas tem acontecido uma ordem inversa. As pessoas estão querendo ser grandes nesse mundo físico. Como se isso significasse grandeza no reino do Espírito. E existe um aparelhozinho, uma instrumentalização que tem causado essa ilusão na sua cabeça e na cabeça de muitos, que é a mídia social. Você faz uma mídia bem legal. Você propaga isso bem legal. E você cresce aos olhos do mundo. Mas isso não significa que você cresceu no reino do Espírito. Às vezes você é uma formiga lá. Agora, se você está entendendo que você precisa crescer no reino do Espírito, que você precisa fluir no Espírito, para então conseguir ter força e impactar esse mundo, você está no caminho certo, meu irmão. Porque é assim que deve acontecer na vida dos filhos de Deus. Não há nada mais poderoso do que ser conhecido por Deus. Não há nada mais poderoso do que ser conhecido por Deus, não somente pelo seu nome, sabe? Porque seu nome talvez até mude quando chegar lá. Quando você lê em Apocalipse, diz assim, ó, que você receberá um novo quando você chegar na glória. Então, mais do que ser conhecido pelo seu nome, é mais especial ser conhecido por Deus pela identidade que Ele te deu. E sabe qual é a tua identidade? Filho e filha de Deus. É mais importante do que ter o teu nome levantado. É ser conhecido pela tua identidade para Deus. Filho e filha. Seu nome não é nada em frente a essa designação, a esse propósito, a esse chamado de ser filho e filha de Deus. Em 1 João 3,1 diz assim, ó, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós somos chamados de filhos, e isso
É muito importante. Enquanto ainda você estava enfrentando tamanha circunstância na sua vida, sabe? Como a pequena serva de Naamã, lembre-se, é para um tempo como esse, para uma situação como essa, que Deus te chamou para florescer. Sim, pode estar difícil, meu irmão, sabe? Pode estar acontecendo, como eu falei, uma pequena tragédia pessoal, mas Deus te chamou no meio dessa circunstância, como filho amado, para florescer a glória dele nesse mundo. Até aqui a gente falou sobre a realidade da vida e do que Deus te chamou a fazer. Mas a pergunta que fica é, você sabe como florescer? Pergunta aí para o seu irmão que está do lado. Você sabe como é que você pode florescer nessa circunstância? Será que você sabe como florescer nessa circunstância que você está vivendo? Falar é bom, né? Falar dizendo que a gente precisa florescer, que você vai florescer, declarar uma palavra profética é massa. Agora, será que você sabe como chegar lá? Pois é. Então, a gente separou dois passozinhos que podem te ajudar nessa caminhada, nessa jornada de florescer aquilo que Deus tem para você nesse mundo. Então, primeiro passo. Não deixe a circunstância interna ou externa te paralisar. Mexa-se. Você vai dizer comigo? Não deixe a circunstância externa ou interna te paralisar. Mexa-se. Diga aí para o seu irmão que está do lado. Se mexa, meu irmão. Se mexa. Não fique paralisado, não. Né? Não fique, não. Às vezes a estação que a gente está enfrentando é tão sofrível, é tão sofrida, não é? Que a tendência da gente é ficar o quê? Estagnado. Diante da impossibilidade, diante da dor, diante da solidão, diante da descrença. Sim, essa estação talvez seja uma das piores que você está vivendo. Sim, talvez as guerras que você está travando parecem que são infinitas, não é? Mas deixa eu te lembrar uma coisa, que o mundo fala, mas que Deus já tinha falado há muito tempo. Isso não é para sempre. Repete comigo, isso. Essa guerra não é para sempre. Esta estação não é para sempre. Veja o que diz lá em Salmos 46, do versículo 9 ao versículo 10. Salmos 46. A mídia pode colocar para mim? Amém. Salmos 46, do versículo 9 ao versículo 10. E diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Deus coloca um ponto final, meu irmão e minha irmã, na guerra que você está vivendo. Onde quer que essa guerra esteja, Ele fará o que for preciso para acabar com essa guerra. Ele quebrará o arco de quem se prepara para te flechar. Ele vai partir a lança preparada para ser cravada em você. Ele vai destruir os carros de fogo que se apressam para te atropelar. E ainda que seja preciso, Ele irá até os confins da terra para te dar paz. Amém? Aleluia. Então essa estação que você está vivendo pode ser terrível, sabe? Mas não fique parado nos seus pensamentos. Não fique lá estatalado ou estatalada pensando, meu Deus, quão difícil está sendo. Ah, não fique parado dizendo assim, quão ruim está sendo. Não fique somente constatando e sentindo a dor de estar no meio dessa situação difícil. Sabe por quê? Você pode não ver Deus, mas você sabe que Ele está do seu lado. Você pode não ter os olhos espirituais abertos para ver os anjos do Senhor ao seu redor. Você pode não estar enxergando a guerra que está se travando ao seu redor. Mas você sabe que o Senhor está de prontidão guerreando por você. Então, se você tem a palavra de Deus, não fique estagnado, mexa-se. Comece a colocar em prática o princípio contido em Lamentações. Olha,
Lamentações, no capítulo 3, do versículo 21 ao 24. Lamentações, do capítulo 3, do versículo 21 ao 24. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, meus irmãos. Elas renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Meu irmão, traga nesse período difícil, ao invés de ficar estagnado lá, meu Deus, que situação ruim, eu estou vendo, eu não sei o que eu vou fazer. Ao invés de ficar parado, comece a se mexer e colocar em prática os princípios da palavra de Deus, falando, declarando. Traga a existência isso sobre sua vida, sabe? Coloque aí a mão sobre sua cabeça e comece a declarar as palavras do Senhor. Declare isso sobre a sua vida. Diga assim: olha, eu não serei consumido por essa estação. Deus renovou as suas misericórdias sobre a minha vida. Eu tenho uma nova chance de recomeçar hoje. Eu vou me levantar porque grande é a fidelidade do Senhor. Ele não me abandonará. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar esperando e esperando somente no Deus de Israel. Aquela pequena serva de Naamã, ela não se deixou estagnar. Ela não parou. Ela viu no meio daquela miséria particular que ela estava vivendo um caminho para florescer. E sabe o que ela fez? Ela se mexeu. Ela não ficou parada. Ela se mexeu, ela compartilhou a sua fé. Ela viu a oportunidade e ela disse: eu vou ficar aqui. Sabe, eu imagino ela dizendo assim para ela mesma. Se fosse eu diria, né? Eu vou ficar parada aqui. Só porque eu sou serva? Só porque eu sou escrava? Só porque eu passei por essa trajetória? Passou. Eu vou aproveitar. Agora eu vou me mexer. Eu vou compartilhar a minha fé. Ela entendeu que ela não estava ali somente para sofrer. Muitos de nós passam por estações difíceis e dizem assim: ó vida, ó azar, meu Deus, parece que Deus não está vendo. Deus está vendo você, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E foi para uma estação como essa que Deus criou você. Foi para florescer no meio de uma tragédia, de uma miséria, de uma situação difícil. Foi para isso que Ele te chamou de filha. Foi para isso que Ele te chamou de filho. Acorda, igreja. Acorda, está na hora de se mexer. Está na hora de começar a se mexer nos princípios de Deus. Sabe, ela entendeu, aquela serva entendeu que ela não estava ali somente para sofrer. Ela não estava ali somente para reclamar. Ela não estava ali nem mesmo para se vingar. Porque ela poderia, não poderia? Ela poderia estar tramando ali. Já que eles fizeram isso com minha família, já que eles me pegaram, já que eu estou cativa, vou fazer alguma coisa contra ele. Não, ela não fez isso. Ela enxergou que estava debaixo de um propósito de Deus. Está na hora de você começar a enxergar que você está debaixo de um propósito de Deus, mesmo no meio do seu sofrimento. Olhe para o seu irmão que está do lado desse, enxergue que você está debaixo de um propósito. Você não é qualquer pessoa. Coloque os olhos aí da fé, meu irmão. Tem muita gente míope nessa igreja, hein? Tem muita gente míope nas igrejas do mundo. Coloca o óculos aí da fé, irmão. Bota pela fé aí o óculos, ó. Bota pela fé esse óculos aí, o óculos que vem, ó, direto da mão do Senhor. Peça nas suas orações. Hoje eu estava orando, eu estava dizendo assim ao Senhor: Deus, me faz enxergar. Não fui egoísta só não, me faz não. Eu estava lá, eu disse: Deus, nos faz, João, Nilmar, nos faz enxergar o que o Senhor enxerga. Nos faz sentir o que o Senhor sente. Nos faz pensar aquilo que o Senhor pensa.
Porque senão a gente vai estar fadada somente a fazer os nossos projetos e pedir a bênção do Senhor. Eu não quero os meus projetos, eu não quero que os meus projetos sejam abençoados pelo Senhor. Eu quero os projetos de Deus na minha vida. Porque esses não vão ser frustrados. Os projetos de Deus na nossa vida não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Aquela menina sabia que ela estava ali debaixo de um objetivo de Deus, debaixo de um propósito. Sabe, eu não estou aqui tentando diminuir a sua dor, diminuir seus problemas, diminuir as suas tragédias pessoais. Não. Existem momentos que realmente são muito difíceis na nossa vida. Que parece, só parece, que a gente não tem força. Mas sabe, o que eu quero que você entenda é que somente uma árvore que foi machucada é de quem se tira frutos. Tem até uma música que fala isso, né? Não é? Tem uma música que fala isso, não é? E eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes pela dor, e nenhuma vez me questionou, e não me deixou morrer. E disse, meu filho, não vai desistir, segue com o caminho. Você chegou até aqui, aguenta um pouquinho, já está chegando o tempo, continua nessa força, amém. Somente de árvore que levou um machucão é que se saiu fruto. Sabe? Para que a árvore produza fruto, para que essa árvore floresça, para que essa árvore dê frutos, para que dê resultados valiosos, é necessário passar por desafios ou sofrimentos. No contexto espiritual ou de crescimento pessoal, pode-se interpretar que as dificuldades ou os machucados são parte essencial no processo de maturidade e de frutificação. Assim como essa árvore, como essa planta pode ser podada ou enfrentar intempéries para dar frutos melhores, precisamos passar por situações e circunstâncias para nos fazer crescer, florescer e dar frutos em nossas vidas, para extrair uma essência mais profunda de nossa vida. Existe nesse exato momento em que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, uma unção especial sobre sua vida. Você crê? Você crê? Existe uma unção especial em sua vida. O que é isso, Sheila? É algo místico? Um poder que caiu do céu? Pode ser, mas nesse caso é uma capacitação. Existe uma capacitação especial sobre sua vida para florescer em meio a adversidades. Quem crê diz amém? Mas esse acesso, o acesso a essa capacitação, o acesso a essa unção, só acontece se você parar de focar na dificuldade. Só acontece se você parar de focar na autopiedade, no vitimismo, na culpa e na dor. Essas coisas consomem, meus irmãos, a sua atenção. Se você passar o tempo todo só olhando para a circunstância, olhando para a dor, olhando para a autopiedade, olhando para a dificuldade, a gente já sabe que ela está ali. A gente já sabe que tudo isso está acontecendo, está doendo, você está sabendo. Agora, os seus olhos não podem estar ali. Porque se seus olhos estiverem somente nisso, como você vai alcançar essa capacitação de Deus? Seus olhos não vão enxergar mais nada. No seu coração não tem espaço para mais nada, a não ser sentir dor, a não ser sentir pena de si mesmo, a não ser se entregar e estagnar. Por isso que a gente não pode estagnar, a gente tem que se mexer e olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, olhando para a palavra, olhando para aquele que nos dá vida, olhando para aquele que renova as misericórdias todos os dias, olhando para aquele que diz para nós todos os dias, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. Aí sim,
Quando você começa a se mexer, focando na palavra de Deus, nos princípios de Deus, você começa a dar o primeiro passo para florescer. O segundo passo, experimente praticar a misericórdia que você recebe diariamente de Deus. Você vai dizer comigo? Experimente praticar a misericórdia que você recebe diariamente de Deus. Um dos maiores desafios da nossa vida é ser machucado, é ser ferido e responder com algo bom. Sim ou não? Essa é a parte mais difícil. O natural é a gente responder à vida com amargura. Não é? Me machucou. Eu estou machucada, estou ferida, sai para lá. Não pisa mais perto de mim, não. Você responde com amargura. Mas nós, meus irmãos, a gente não foi ser feito somente com instinto. Porque a resposta à dor, certamente, é um grito, é uma amargura, é um maltrato, é um mau humor. Isso acontece na nossa vida. Mas a gente não é um ser somente de instinto. A gente é um ser de inteligência, de capacidade de aprendizado. Então, você é capaz de aprender para ajudar a si mesmo nessa caminhada. Observe o exemplo dessa serva. Deus deixou vários exemplos aqui dentro da palavra dele. Eu sou do grupo da oração. Eu sou do grupo do do lá. Mas não sou do grupo do estudar a palavra. Então, esse seu e lá vai ficar somente como uma música, tralalá. Porque você precisa estudar a palavra para você aprender. Você tem que ser um cristão que estuda a palavra. Porque o sobrenatural de Deus vem pelo natural que Ele deu a você, que é a palavra dEle. Aleluia! Então, você é capaz de aprender nos exemplos da palavra. Nessa noite, a gente está aprendendo com o exemplo dessa serva de Naamã. Você é capaz de observar o exemplo dela. Essa menina, gente, não era uma mulher com 40, 50 anos, era uma menina. Essa menina, ela com toda essa carga emocional e espiritual e física, ela trabalhava todos os dias. Ela estava debaixo de um reinado politeísta, cheio de opressão e demônios mesmo. Ela estava ali emocionalmente destruída, muito provavelmente, perdeu todo mundo que ela amava, teve que reaprender a vida. Mas ainda assim ela estava atenta à oportunidade de praticar misericórdia. É como se ela soubesse que o remédio que ela precisava não era somente mudar de lugar. Lembra que a gente falou lá no início, na introdução? A gente passa o tempo todo só dizendo assim, se eu tivesse um carro melhor, um emprego melhor, uma família melhor, uma casa melhor, uma vida melhor, aí sim eu ia conseguir produzir. Aí o mundo ia ver as melhores flores da terra. Diga aí para o seu irmãozinho que está do lado. Não. Você não precisa mudar para florescer. Aprenda com a serva de Naamã. É como se ela soubesse que o remédio não era somente mudar de lugar, não. Não era mudar de lugar ou circunstância. O remédio era fluir na misericórdia de Deus. Você sabe o que é misericórdia? A capacidade, o dom de misericórdia é quando você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa menina, ela teve essa capacidade. Ela se colocou no lugar daquele homem. Diga-se por sinal, diga-se com antecedência que era o algoz, o dono da escrava. Aquele que não libertou ela e não deixou ela voltar para o povo de origem. Mas ela foi capaz, ela entendeu que esse era o remédio. Ela olhou para Naamã e ela podia estar dançando, na verdade, de alegria, vendo ele se acabar na lepra, não é verdade? A gente vê tanto caso por aí. A gente vê tanto caso menor do que esse, e as pessoas querendo se vingar com morte, não é? Mas essa menina, em nenhum momento, a Bíblia diz que ela estava dançando de alegria, ou então dizendo assim, bem feito, vai morrer. Não.
Ela não disse isso. Ela não fez isso. Ela escolheu ter misericórdia. Ela se colocou no lugar daquela pessoa. Ela ajudou aquele homem com o remédio que ela conhecia bem, que era a misericórdia de Deus. Ela quebrou com todos os sentimentos machucados dentro dela, com o orgulho ferido, com a dor de ter sido injuriada. Ela quebrou com tudo isso, ela rompeu com tudo isso e ela decidiu ir para outro nível. Ela se colocou no lugar dele. Ela olhou o sofrimento dele e disse: ó, se meu mestre procurasse o profeta em Samaria, ele ficaria curado. Ela disse: se esse homem conhecesse o Deus que eu conheço, ele ficaria curado. Não deixe, meu irmão e minha irmã, que a sua dor, que a sua frustração, que a sua raiva, que a sua decepção possa apodrecer a essência poderosa que o Senhor colocou dentro de você. Essa é a sua tarefa, sabe? Essa tarefa é sua, não deixar a sua essência apodrecer. Você não pode deixar, pelo contrário, você tem que deixar o remédio do Senhor passar por você, curar e curar outros. Você tem que trazer luz a esse momento que você está vivendo. E a trazer luz não é se vingando, não. Porque essa vingança que você pode ter já pensado em algum momento, sabe? De tanto que lhe machucaram, sabe? Isso só traz mais doença. É trazendo a luz de Jesus, oferecendo o remédio que Ele te deu, porque para oferecer esse remédio tem que passar por você de novo. Sim ou não? Você já foi curado, mas esse remédio tem que passar por você de novo para ir para outra pessoa. E quando ele passa novamente, ele cura novamente, das suas feridas sai luz. Das suas feridas sai cura. Entendeu? Quem está comigo diz amém? Tem uma música de Rodolfo que diz isso, né? Que das minhas feridas saia poder para curar. Não é verdade? É isso que Jesus nos diz em 1 Pedro 3, 9. Diz assim: não paguem o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e assim receberão bênção por herança. Em Provérbios 25, do 21 ao 22, diz assim: se seu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Se tiver sede, dê-lhe o que beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. A metáfora aqui sugere que ao demonstrar amor e compaixão, mesmo diante da hostilidade, da dificuldade, da dor, podemos despertar na pessoa que nos causou esse mal uma autoconsciência do que ela praticou. E quem sabe, ela pode se arrepender. A brasa simboliza o desconforto moral que a sua bondade, ou seja, vamos melhorar isso, que a bondade de Deus que passa por você pode causar. E a recompensa, que diz aqui no versículo, é que você verá a misericórdia de Deus em ação. E quem sabe, mais uma salvação para o reino. Em Romanos 12, 19 diz assim: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aquela menina parecia saber disso. Ela escolheu se mover, e se mover em direção à misericórdia de Deus. Ela escolheu viver a misericórdia de Deus. Meus irmãos, viver a misericórdia de Deus não é somente ir de encontro ou ir contra o fluxo natural da carne e do mundo, mas é conscientemente tomar o remédio que cura a nossa alma todos os dias. Sim, a gente pode estar vivendo numa estação de inverno. De inverno extremo, de temperaturas congelantes. E aparentemente, até parece que essa estação que a gente está vivendo agora vai nos quebrar em pedacinhos se a gente se mexer, né? Sabe, já viram aqueles filmes? Claro, todo mundo já deve ter visto.
algum filme de inverno muito forte, que as árvores ficam todas congeladas, né? Estataladas lá, e qualquer petelecozinho destrói aquele galho, aquela flor, aquela folha em pedaços. Às vezes a gente se sente assim. Quando a gente está passando por uma estação ruim, um momento ruim, a gente acha que qualquer coisa vai nos quebrar. Mas deixa eu dizer uma coisa interessante sobre as plantas, que a gente vai fazer um paralelo com a gente aqui agora. Você sabia que é durante o inverno? Sabia que é durante o inverno, durante esse momento mais difícil, que a planta não produz nada, que ela consegue armazenar força para a próxima estação. É desse período difícil, de inverno, de onde sai toda a força da planta. Porque a estação que vem depois do inverno, sabe qual é? Não é verão não, hein? Não é verão não. Você vai lembrar das historinhas da escola. Primavera, verão, outono e inverno. Então, o que é que vem depois do inverno? Exatamente. Então, é nesse período do inverno que a flor coleta toda a possibilidade de força para florescer na primavera. Não é diferente conosco. Não é diferente conosco. É durante o inverno, as estações mais difíceis, que o nosso interior é fortalecido. Porque a gente procura Deus. Porque a gente está na dependência de Deus. Porque a gente está lá juntinho da palavra de Deus. E é nessas estações que a gente recebe tantos toques de vida do Senhor, que a gente começa a agregar força interior para florescer numa linda primavera. Sabe? Olha o que o Senhor diz lá em Cantares, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12. Cantares, capítulo 2, do 11 ao 12. E diz assim: o inverno, ele já passou. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem as flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve na nossa terra o som dos pombos. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, essa estação, ela tem um fim. Você precisa agregar toda a sua força, porque eu te projetei para estar nessa estação. E é nessa estação que você vai florescer. E as suas flores vão trazer uma nova estação para a sua vida, que é a primavera. Meu irmão, talvez você esteja passando por uma estação não tão legal. Mas receba essa palavra profética, você vai florescer. Você vai passar. Deus está com você. Não espere somente quando seus olhos conseguirem enxergar a primavera. Comece a florescer nesse momento que você está. Porque Deus te capacitou para isso. Enquanto você vive esse momento difícil, não fique estagnado, se mexa. E o segundo passo, viva a misericórdia que Deus derrama sobre você. Derrame essa misericórdia na vida de outras pessoas, para que você veja as flores do Senhor aparecendo na sua vida. Amém?